Bom, agora a gente vai para a próxima folha, porque a gente vai misturar as duas coisas e ver no que vai dar e estruturar lá no enunciado do problema, beleza? Então vamos para a próxima folha. Carcará, pega, matar e comer. Saudações ensinantes, pessoa querida! Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais um exercício de frações ou com elas relacionado e mais um exercício daquela prova de Istambul lá de 2017, tá? E é mais um daqueles exercícios que joga na sua cara o enunciado e você que se lasque para interpretar e fazer a continha e tudo mais, né? E como é que ele se mostra pra gente? Assim, ó. X sobre y é igual a 3 quartos, vírgula, y sobre z é igual a 3 meios. E aí, isso aqui implica num y menos x sobre x menos z desconhecido. Então eu quero saber, né, com base nesses negócios aqui, o que é y menos x sobre x menos z, tá? Não é óbvio, não é impossível, mas talvez dê um certo trabalhinho. Principalmente para a gente entender o que a gente faz, né? Por onde a gente começa, né? Só que é interessante o seguinte, isso aqui, dando aula para minha filhadinha esses dias aí, né? Ele tá precisando aprender sobre proporções. E isso aqui parece uma proporção, né? Que a proporção entre x e y é 3 quartos. Ou, se você preferir, a proporção entre x e y é a mesma que 3 sobre 4. Essa seria a leitura correta, nos baseando aí no Teorema de Tales, que nós não vimos ainda, né? Mas vamos ver futuramente. Mas isso aqui pode ser simplesmente uma equaçãozinha, né? Como eu disse, é jogado na tua cara e se vira, né? Não só uma equação, né? Mas como um sistema. E aqui também, né? Y sobre z tem a mesma proporção de 3 sobre 2. Bom, então, se é de proporção que nós estamos falando, né? Baseando aí, ou então enviesado que estou nessa ideia de proporção, então vamos colocar aqui, né? As proporções de Istambul. As proporções. Pronto. As proporções de Istambul, tá? Então, antes da gente trocar de folha, vai ser interessante o seguinte, vamos só prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Isso aqui é uma chave para a gente entender. Por que é uma chave? Porque tem x e x. É sempre bom a gente dar uma olhada nisso em exercícios assim, né? Olhar o imaginário dele, essas ilusõezinhas que nos apontam para continhas, equações e sisteminhas, né? Se tem x em cima e x embaixo, se eu encontrar x aqui e x aqui, é muito provável que esse x se cancele. Por isso, inclusive, que as opções de resposta são... Vou até colocar aqui, né? Vou colocar a certa aqui e as, né, a certa aqui na direita e as erradas aqui na esquerda, né? Não vamos levar isso para o lado político da brincadeira, por favor. A letra A é 1/6. A letra B é 1/3. A letra C é metade. A letra D, 2. E a letra E, de esquerda, inclusive, 3. Que essa é a resposta correta, inclusive, tá? Então esse trambolho aqui, de algum jeito, vai dar 3. Né? E também olhar as respostas faz parte do exercício, tá? Faz parte do exercício. Porque é o que eu digo, você não tem mais nada, a não ser as próprias imagens, né? Os próprios signos aí, as letrinhas, não sei o que lá. Então não tem muito o que fazer, não. Então, encontrando um x em cima e x embaixo, é muito fácil eles se cancelarem, porque x sobre x é igual a 1. Né? Então, olhando para cá, ó, y pode ser encontrado em função de x, porque eu tenho x sobre y igual a 3 sobre 4. E z pode ser encontrado em função de y, porque y sobre z é 3 meios. Então, se eu encontro z sobre y e encontro y sobre x, ou y em relação a x,
eu encontro z em relação a x. Mas fica tranquilo, eu disse que não é tão complicado assim, mas também não é tão óbvio. Por isso a gente vai trocar de folha para começar a resolver o exercício de fato, tá? Então, não entre em pânico, que isso aqui é perfeitamente solúvel e vai ficar mais fácil nas próximas, né? Ou na próxima folha, tá bom? Então, fica tranquilo. Pronto, já trouxemos aqui a nossa primeira equaçãozinha e nós já vamos prepará-la, se você, né, quiser, para a manipulação algébrica, né, ou as manipulações algébricas necessárias, porque são de fato isso mesmo, manipulações, tá? É interessante, lembrando lá do enunciado, encontrar y em função de x. Quando o y, né, ou quando o nosso alvo está embaixo, é um pouquinho chato de fazer, mas é plenamente possível. Eu não tenho que trazer o y para cima? Tenho. Então, ó, eu faço o seguinte. Faço o que eu fizer de um lado, do outro lado também. Então, eu multiplico por y. Por quê? Ele vai morrer aqui e vai aparecer aqui. Só que ele está poluído pelo 3/4. Não tem nenhum problema. Multiplico por 4/3 ambos os lados. Com a prática, você vai fazendo isso com muito mais facilidade, né? Mas, é o que eu disse, ó. Apareceu um x 4/3. Apareceu o y sozinho. Inverti a balança, né? Porque, ó, eu posso olhar uma coisa assim ou assim. É diferente? Não, é a mesma. Tá assim ou tá assim. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Se 4/3 de x é igual a y, y é igual a 4/3 de x, ou, se você preferir, 4x sobre 3. Também, né, nesse caso dá na mesma. Aí você pode falar assim, como não tem um jeito mais prático? Tem sim. Eu inverto os dois lados da balança, né? Eu inverto os dois lados da balança simplesmente. Que é a mesma operação que eu vou fazer aqui, inclusive, né? Aliás, que eu já fiz aqui, inclusive. Né? Então, é x sobre y, então y sobre x. 4 sobre 3. Né? Inverti. Quero achar y, né? Pronto. E só. Y igual a 4/3 de x. É a mesma coisa. O mesmo jeito de fazer. Por que isso dá certo? Dá certo porque eu inverti. Olha só que interessante, né? Eu inverti os dois lados. Interessante isso, hein? Eu não fiz a mesma coisa dos dois lados? Multipliquei por y, multipliquei por 4/3, multipliquei por x. Se eu inverti os dois lados, interessante, hein? Interessante. Mas vamos para a próxima equaçãozinha para a gente, né, avançar na resolução. Pronto. Temos aqui a nossa segunda equação. Se você parar para pensar, um sisteminha. Eu só não estruturei formalmente como um, mas né? Porque tem duas equações. Não é isso? São duas equações. Inclusive, eu vou até fazer um parênteses aqui. Não um parênteses, né? Mas eu vou mostrar um outro jeito de ver, para justamente mostrar que isso aqui é uma equação, né? Ou pelo menos evidenciar que de fato é uma equação com aquela ferramenta que você conhece muito provavelmente como multiplicação em cruz, né? Ou seja, levar o 2 para lá e o z para cá, que é multiplicar, né? Então, o que significa isso? Significa 2y igual a 3z. Pronto. Posso fazer isso? Posso. Né? Por que eu posso? Multipliquei por 2 aqui, certo? Cancelei aqui e multipliquei por 3, dividi por 3 dos dois lados, né? E apareceu lá, não é isso? Não vou fazer justamente para você ir, não vou escrever, na verdade, justamente para você ir criando isso na sua cabeça. Tem coisas em matemática, assim como na nossa vida mesmo, que a gente só aprende agindo como se já tivesse aprendido. Acho que eu já falei isso aqui no canal. Então eu não vou escrever, evidenciar as operações, mas se eu dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui,
ele vai aparecer, né? Aliás, 3 não, perdão, por Z. Eu multiplico. Ah, não, aí eu multiplico por Z, né? Eu viajei na merda. Se eu multiplicar, não por 3, mas por Z aqui e aqui, ele aparece aqui. E some aqui. Tá? Então isso aqui tá certo. Bom, como eu queria encontrar Z em função de Y, é só eu, né, fazer em azul aqui para evidenciar agora sim, né? Dividir por 3, né? Eu nem precisava ter... Ah, não, porque eu não fiz, né? Por isso que eu acho que o jeito correto de fazer é muito mais prático, né? Te coloca na frente, né? Ou te coloca em frente a muito menos cascas de banana para você escorregar. Ainda mais numa prova dessa que é vestibular de uma instituição aí estrangeira, né? Que aí você vai julgar se é bom ou se não é bom, mas independentemente disso, é uma prova que você precisa fazer com rapidez, porque tem muitas outras questões e de muitas outras matérias. Então, o jeito certo parece demorado, principalmente quando você está aprendendo, né? Mas não é. É melhor fazer certo, ele garante muito mais, né? Ou, se você preferir, ele te garante menos erros do que qualquer outra coisa, tá? Mas, continuando aqui. Mesma lógica lá que eu falei, né? A caneta não mudou quando eu troco de lado, ou quando eu troco a sua orientação, ou quando eu olho por aqui, eu olho por aqui, que é a mesma coisa. Então, nós temos aqui que Z é 2/3 de Y. Certo? Bom, agora a gente vai para a próxima folha, porque a gente vai misturar as duas coisas e ver no que vai dar e estruturar lá no enunciado do problema. Beleza? Então vamos para a próxima folha. Carcará, pega, matar e comer. Bom, nessa nova folha eu já vou fazer de um jeito mais linguístico, vamos falar assim, né? Eu vou colocar as nossas descobertas até então, y em função de x e z em função de y, como se fosse uma condicionante, assim como eu fiz lá no início do exercício, né? Do vídeo, se você preferir. Então, ó, se y é igual a 4/3 de x, e como se fosse uma frase mesmo, como se fosse realmente um enunciado, um texto mesmo, né? Para a gente entender que isso aqui é uma linguagem mesmo, né? Para a gente cada vez mais ir calcando essa ideia. Então, se y é igual a 4/3 de x e z é igual a 2/3 de y, z continua sendo 2/3 de y, né? Agora escrito na sua forma de x. Percebe? Então, ó, aonde eu ler y, eu posso ler 4/3 de x. Ou, se você preferir, posso escrever 4/3 de x. Não é assim? Aí fica fácil, né? Ó. Z, 2/3, parênteses eu ignoro, fica 4/3 de x. Muito legal. O que eu faço com isso? Z é igual a 2 vezes 4 vezes x, 8x, né? X volta para cá. Aliás, continua aqui, né? E embaixo 9. Então, Z é 8/9 de x. E lembrando... Ah, y já está aí, não precisa nem escrever de novo. Então, é isso aqui que eu vou levar para a próxima folha, né? Para liquidar o exercício. Y é 4/3 de x e z é igual a 8x, né? Ou 8/9 de x, né? 8x sobre 9, tá? Muito interessante pensar dessa forma, mas vamos para a próxima folha. E nessa nova folha, vamos seguir o mesmo, né, o mesmo método da folha anterior. Se y menos x dividido por x menos z é igual a ponto de exclamação, a ponto de interrogação é igual a substituição, né? Quanto que era y? Ó, y é 4/3 de x. Então eu vou colocar até em parênteses. Não, vou colocar já a ideia. 4/3 de x menos x dividido por x menos z.
que é 8x sobre 9, ou 8 nonos de x, tanto faz. Que é a nossa resposta. Tá, pô, não gostei dessa ideia aí de ficar carregando o ponto de interrogação. Ah, fica tranquilo, faz assim, ó, ponto de interrogação é igual a resposta. Resp, certo? Então, ó, vamos lá, ó. Resp, não gostou da palavra? A gente troca, fica tranquilo. Então, ó, já vamos trazer daqui para cá uma coisa mais preparada para resolver. 4/3 de x, ele tá falando a língua do terço, vamos dizer assim. Então é interessante que esse cara fale a língua do 3 também, né? Ou melhor dizendo, do terço. Então eu multiplico por 1. Mas qual 1? 3 sobre 3. Certo? Tá? Tá. E aqui tá falando a língua do nono, né? 8 nonos de x, ou 8x sobre 9. Então é melhor falar a língua do 9. 9 sobre 9. Que é 1, né? Isso aqui, 1. Tá? Multipliquei por 1. Tá bom? Preciso fazer MMC? Não, só multiplicar por 1. Acho muito legal. E aí, bom, vamos escrever oficialmente para não ficar muita coisa no ar, né? 4x sobre 3 menos 3x sobre 3 dá x sobre 3, não é isso? Ou, se você preferir, 1x sobre 3. 4 menos 3 dá 1, né? 1x sobre 3. Ah, redundante esse 1. E aí? Ajuda a gravar. Menos buracos pra gente avançar na solução, pra gente gravar, para entender melhor, né? Isso aqui. Mesma coisa aqui. 9x menos 8x dá 1x, só que sobre 9. Né? Só que sobre 9. Pô, vou inverter as frações, né? Porque quando eu divido fração por fração, eu faço uma multiplicação, né? Invertendo a segunda fração, invertendo a fração que está dividindo. Então fica 1x sobre 3 vezes 9 sobre 1x. Certo? 1x por 1x fica 1. Não precisa escrever. 9 sobre 3, 3. Resposta E. 3. Muito interessante. Muito interessante. E eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei. Tá bom? Então, por enquanto é só. Chega por hoje. Boa prova. Um beijo, um abraço, um queijo e um amasso. E até o próximo exercício.